Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Queridas irmãs, queridos irmãos, é uma grande alegria estarmos compartilhando com vocês desta Semana Espírita de Londrina. É uma grande honra da nossa parte e trazemos lá do Rio Grande do Sul, do seu inverninho gostoso, que aqui está um inverninho ameno, né? Nós trazemos o abraço fraterno de todos os gaúchos, desejando a vocês assim votos de muita paz, de muita alegria. Nós vamos conversar na tarde de hoje em torno do compromisso importante dos pais na condução dos filhos, na condução moral, na condução espiritual desses espíritos, né, que Deus coloca nas nossas mãos aqui na Terra, para que possamos encaminhá-los. Como eu sou contadora de histórias e como trabalho com essa linguagem simbólica da narrativa, percebemos, né, nesse recurso que Jesus também usava, que Jesus contava muitas parábolas, passando através da linguagem também simbólica da parábola, a lição profunda que ele deixava ali atestada, né, nos elementos que continham a parábola. Pois eu vou iniciar a nossa conversa contando para vocês uma fábula. Tem que me acertar com esse aparelho aqui, né? A fábula que é uma das histórias que resgatamos, que se trabalha com a criança, né, que se trabalha com o jovem e que passa um ensino. Vamos ver se eu consigo. Ó. Pois bem, nós queremos, enquanto nos preparamos com esse aparelho, dar também o nosso abraço fraterno aos internautas, né, que estão compartilhando conosco da Rádio Fraternidade de Uberlândia, que eles possam também entrar, né, nessa conexão, nesta comunhão de vibrações positivas em torno, né, da educação, em torno da reencarnação. Muito obrigada. Ainda juro que haverei de aprender, mas a gente tem que evoluir, né? A minha neta que diz, vó, mas não pode, vó. Como é que eu faço? Assim. Eu não acompanho, né? Mas a gente vai aprendendo. Pois bem, o Biscoitão Redondo é a história do Paulinho. O Paulinho é esse simpático menino que chegou um dia de manhã da escola, louco de fome. E a mãe lhe ofereceu para fazer um lanche, um gostoso biscoitão redondo, daqueles gordinhos assim fofinhos. O Paulinho comeu aquele biscoitão com uma vontade tão grande, né? E foi logo dizendo para a mamãe, ainda com a boca cheia, né, mastigando, mamãe, muito obrigado pelo biscoitão redondo. A mamãe ficou muito contente pelo agradecimento do menino, mas ela lembrou a ele que não foi ela que fez o biscoitão. Ela comprou da padaria do lado da casa e que tinha o padeiro que tinha feito. E que provavelmente o padeiro ficaria satisfeito de receber o agradecimento. O Paulinho não teve dúvidas, né? Foi lá, correu na padaria e agradeceu para o padeiro. Seu padeiro, agora há pouco a mamãe me deu um gostoso biscoitão e eu agradeci a ela. Ela explicou que foi o senhor que fez e eu vim lhe agradecer. Muito obrigado pelo biscoitão redondo. O padeiro ficou faceiro e aí explicou para o Paulinho, né? Paulinho, na verdade, eu só preparei a receita. Mas quem você deve agradecer é o fazendeiro, que plantou a sementinha do trigo, que cultivou a plantação, que depois, quando o trigo amadureceu, colheu as espigas e preparou a farinha, e me trouxe e eu comprei a farinha. O Paulinho, muito entusiasmado, correu
até onde estava o seu fazendeiro, ali perto, na fazenda, e contou para ele: seu fazendeiro, agora há pouco mamãe me deu um gostoso biscoitão redondo. Eu agradeci a ela, ela pediu que eu agradecesse ao padeiro que fez o biscoitão. Mas quando eu agradeci, o padeiro disse que eu tinha que agradecer ao senhor que plantou a sementinha do trigo, que cultivou a plantação do trigo, que cuidou, que colheu as espigas do trigo e moeu a farinha. Muito obrigado, seu fazendeiro, pelo gostoso biscoitão redondo. O fazendeiro deu um grande sorriso para o Paulinho, né? Mas ele disse: Paulinho, não é a mim que você tem que agradecer, porque na verdade, querido amigo, se não fosse a dona Nuvem-Chuva, a chuva que molha tudo, que ajudou o trigo a brotar, eu não teria colhido o trigo tão bonito. E o Paulinho então correu e falou com a dona Nuvem-Chuva, encontrou ela logo adiante ali na fazenda e disse a ela: Dona Nuvem, hoje pela manhã eu ganhei um gostoso biscoitão redondo da mamãe. Eu agradeci a ela, ela pediu que eu agradecesse ao padeiro. Eu agradeci ao padeiro, ele pediu que eu agradecesse ao... Eu agradeci ao fazendeiro e ele disse que a senhora que ajudou e que a senhora que é responsável pelo trigo ter brotado. A Nuvem-Chuva deu um gostoso sorriso, né? Toda faceira, e disse para o Paulinho: de fato, eu molhei a plantação. Sempre que podia, chovia em cima. Mas não é a mim que você tem que agradecer. Paulinho disse: poxa, dona Nuvem-Chuva, a quem? E aí a nuvem disse: você tem que agradecer ao sol. Porque o sol é que dá energia, é que aquece tudo, é que dá força para a semente do trigo brotar. É o sol que tudo ajuda na terra, que dá essa energia. E é a ele que você tem que agradecer. O Paulinho correu então, a nuvem passou e o sol se expôs. E aí o Paulinho contou para o sol também: seu sol, hoje pela manhã eu ganhei um gostoso biscoitão redondo da mamãe. Eu agradeci a ela, ela pediu que eu agradecesse ao... Eu agradeci ao padeiro, ele pediu que eu agradecesse ao... Eu agradeci ao fazendeiro, ele pediu que eu agradecesse a... Eu agradeci a dona Chuva e ela pediu que eu agradecesse ao senhor. Muito obrigado pelo gostoso biscoitão redondo. O sol deu um sorriso para o Paulinho, colocou as mãos na cintura e disse para o Paulinho: não é a mim que você tem que agradecer. Você tem que agradecer, Paulinho, a Deus. Porque Deus é que dá vida, é que nos cria, é que me criou, criou a chuva, criou você, a sua família, deu inteligência aos seres humanos, ao padeiro para saber fazer uma receita de pão, deu força, energia para o fazendeiro fazer as plantações. É Deus que nos cria, que cria tudo e que nos protege, é que você tem que agradecer. E ali mesmo, Paulinho agradeceu a Deus por tudo que ele tinha, e inclusive pelo seu gostoso biscoitão redondo. Essa é uma história que a gente utiliza para as crianças, né, quando nós estamos trabalhando na evangelização, ou quando a mãe conta a história. E destacamos aqui a figura da mãe do Paulinho, né, essa mãezinha que soube estimular no seu filho, né, essa tendência positiva que ele trazia certamente já inata, mas que precisa ser explorada, né, que precisa ser adubada ali, ajudada, para que ele possa cada vez mais, com essas tendências positivas, florescer. Então, esse o tema de uma aula como essa, de uma conversa no lar com a criança, é sobre a providência divina, né? Deus, nosso Pai, nosso Criador. Então, a criança que ouve uma história dessas, ela nunca mais vai esquecer a mensagem que a história passa, né? Vocês vejam que a história passa uma ideia de interrelacionamento entre a natureza, entre os homens. Há uma constante presença, né, da energia divina em tudo que existe. E que temos que ser agradecidos, né? O sentimento de gratidão, de solidariedade. E quando a gente nós já conseguimos levar esse projeto para as escolas, inclusive, e as professoras em sala de aula, muitas vezes após trabalhar esta fábula com as crianças, trabalham as profissões, abrem um leque de atividades que se pode trabalhar. Então este é um recurso extraordinário, né? Mas vamos passar para outra pasta.
Quem é que me ajuda? Já está automática? Então, o compromisso dos pais na condução dos filhos, este compromisso é um compromisso sagrado. Deus coloca nas nossas mãos esses espíritos extraordinários para que nós possamos conduzi-los ao bem, conduzi-los ao que é bom, ao que é belo, né? Ao que é verdadeiro. Mas quando é que começa esse compromisso dos pais na condução dos filhos? É o que nós vamos ver então agora. Quando o espírito vai reencarnar do nosso futuro filho, da nossa futura filha, ou quando nós mesmos reencarnamos ou iremos reencarnar no futuro, o que acontece? O planejamento desta caminhada na Terra é feito muito antes da concepção. Há uma preparação na espiritualidade para que os pais, né, se inteirem da responsabilidade que vão receber. Então há um compromisso, né, com o espírito reencarnante, quando ele recebe o aval para poder reencarnar. É feito todo um trabalho de preparação para que ele possa ter, né, uma caminhada aqui na Terra com sucesso, com equilíbrio, com harmonia. E para que tal aconteça, então este momento na espiritualidade é designado para o espírito reencarnante um espírito amigo, que goste dele, que vai ser o seu tutor. Já é um pouco mais elevado, é um espírito que tem já disponibilidade para poder ajudar e vai inclusive certamente ganhar créditos com isso. Ele vai ser o avalista daquela encarnação, daquele espírito que está reencarnante. E esse espírito é que vai então fazer o acordo com os pais biológicos, com os futuros pais biológicos. Esse espírito nos explica Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, na mensagem Reencarnação e Esquecimento do Passado, que esse espírito tutor, ele busca reunir o trio, pai, mãe e o futuro filho, na espiritualidade, enquanto os pais que já estão encarnados são desprendidos, né, através do sono físico e levados para uma reunião com o futuro filho. Vejam quanto compromisso que é este momento especial, né? Então, neste encontro na espiritualidade, se fazem os acertos. Às vezes, há uma resistência por parte de algum dos componentes desse grupo. Às vezes, o espírito reencarnante é um adversário cruel do passado, que agora precisam caminhar juntos para se acertarem, né? Ou, às vezes, ou foi o pai ou foi a mãe que prejudicou aquele espírito que vai reencarnar. Então há um trabalho da espiritualidade para haver uma concordância naquele momento e uma aceitação daquela situação. Depois das tratativas, da preparação para aquela encarnação, se há o acordo, vai ocorrer então a concepção e o período da gestação. Então este momento extraordinário, né, em que se traçam então o espírito reencarnante junto com esse tutor amigo, e muitas vezes acompanhado até pelos pais no desprendimento do sono, ele vai traçar o plano geral da encarnação. Então aquele plano geral que ele vai trilhar, né, a parte básica desta caminhada. Claro que ele vai poder usar o seu livre-arbítrio, e alguns, depois da encarnação, até alteram. Alguns para melhor e outros até para pior, conforme a condução que nós vamos dando à nossa vida. Então, depois deste acordo, desse acerto, né, e da concepção, o espírito entra num sono hipnótico. O futuro reencarnante, praticamente adormece. Se o espírito já tem bastante evolução, ele vai ficar consciente até o momento do nascimento, mas a maioria de nós entramos em adormecimento profundo. E inicia-se então o processo da gestação. Há uma prostração psíquica, né? Há o esquecimento do passado, todas as experiências das vidas anteriores, tudo que nós já passamos neste momento em que se aproxima a nossa volta ao corpo físico, entra no esquecimento, vai lá para o inconsciente, né? Ficam as emoções todas lá guardadinhas. E aí ocorre, né,
o período da gestação. Com esse período da gestação, os implementos cerebrais serão novos. E aqui nós trouxemos para vocês a ideia do anjo de guarda, né? Tem gente, mas isso não é espírita? Kardec, na questão do Livro dos Espíritos 489, Kardec trata essa questão do anjo da guarda, do espírito protetor. Este que Emmanuel agora chama, né, desse tutor da encarnação. Então, cada um de nós que reencarna, já no determinado plano evolutivo que nós estamos, temos um tutor amigo que vai acompanhar a nossa encarnação, vai nos ajudar. É aquele espírito, né, que vai nos amparar, nos inspirar boas ações. E Kardec pergunta então aos espíritos na questão 489: há espíritos que se liguem particularmente ao indivíduo para protegê-lo? O que os irmãos espirituais responderam? Ao irmão espiritual, que chamais o bom espírito ou bom gênio. O que se deve entender, pergunta Kardec, por anjo da guarda ou anjo guardião? O espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. O nosso espírito guardião, o nosso anjo de guarda, é sempre mais elevado moralmente do que nós. E qual é a missão, pergunta Kardec, do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo das provas da vida. Então vejam que a própria codificação, né, nos traz essas informações que agora Emmanuel dá com mais detalhes. Então o espírito reencarnante, ele reencarna com um espírito protetor realmente que vai lhe ajudar. E aí eu trago essa figura, né, do anjo de guarda, isso dos tempos daqueles que são da minha faixa etária, né, que a gente tinha, geralmente as famílias tinham, né, no quarto da criança, esse símbolo, né? Mas por que o anjo de guardas tem asas? As pessoas perguntam, né, principalmente os mais moços, por que ele tem asas? Porque naturalmente a sensibilidade dos artistas que pintavam naquela época, as percepções que eles tinham da espiritualidade superior, o artista via aquele espírito iluminado pairando. Ele não precisava ficar com os pés fincados no chão, chumbados no chão. Pairava. Ora, quem é que paira no ar? Quem é que consegue ficar suspenso no ar, se não uma ave que tem asas? Então, o pintor colocava as asas, simbolizando assim que era um espírito realmente etéreo, né, que não precisava mais caminhar. Ele volita, né, como nós sabemos agora, pela obra de André Luiz, né? Então o espírito protetor, ele tem esta função de guardião, e ele vai se dedicar com mais afinco pelo seu protegido até que ele possa atingir, né, o que nós chamamos a idade da razão, até que ele possa usar o seu livre-arbítrio com equilíbrio, com harmonia. Ele vai estar muito presente, principalmente nos primeiros anos da infância. Então, e nós, muitas vezes, mães e pais, não nos sintonizamos com esse querido amigo que está procurando conduzir aquele espírito protegido pelo caminho do bem. E essa presença espiritual é muito positiva. Então, nós, mães e pais, teríamos que nos envolver com essa presença amiga desse espírito, buscando, né, o apoio nele. Depois, Allan Kardec também vai nos falar, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11 das preces, que ele coloca lá no final, no capítulo 28, tem uma parte dedicada especificamente ao anjo guardião, né? A esse espírito amigo que vai acompanhar, então, desde a gestação, já começou lá antes da reencarnação, a auxiliar esse espírito que vai reencarnar e vai acompanhando ele. E Kardec, inclusive, chega à conclusão no Livro dos Espíritos que é esse espírito amigo que vai nos receber quando voltarmos para a espiritualidade. Vai estar lá nos esperando. Às vezes, também aparece no Livro dos Espíritos, o protegido, tutelado na reencarnação, se desvia tanto do caminho do bem e fecha os seus ouvidos àquela ação benéfica desse espírito, que esse espírito pode ser desligado desse compromisso. E aí o reencarnado fica à mercê, né, do seu livre-arbítrio, da sua vontade, sem esta proteção, porque este espírito mais elevado certamente vai desenvolver outras tarefas. Mas prossigamos, né, nessa reflexão
em torno, né, deste momento que nós estamos discutindo essas questões. E começa a gestação. Que período extraordinário que nós temos que levar em consideração, né, da nossa criança, do nosso jovem, esse período, né, de gestação. Hoje à noite nós vamos trabalhar a questão da audição do feto, né? Nós vamos ver que aos 5 meses de gravidez, o sentido da audição está completamente pronto. Então, o feto ouve tudo o que se passa à sua volta. E ele registra pela vibração da voz. A nossa voz é carregada de vibração. E o feto percebe o que os pais dizem, né? Então, o que acontece naquele momento. Este período da gestação é um período muito rico para esse espírito reencarnante. Teria que ser assim, os pais, né, os adultos que estão ali acompanhando aquela gestação, verbalizar coisas boas, né, projetos positivos, serem harmônicos. E vocês imaginem, então, um espírito reencarnante na barriguinha da mãe, ouvindo, né, que não é bem aceito, que não é querido, né, que seria melhor que se provocasse um aborto. Isso marca, o espírito registra isso na sua acústica imortal. E esta situação negativa vai acompanhá-lo durante a encarnação toda nas suas emoções. Às vezes vai ter que fazer uma terapia quando adulto para resolver o problema que foi lançado lá no início da gestação. E vejam então quanto compromisso tem para os pais este momento, né, especial. Vejam aqui, não é, a importância deste momento. Na barriguinha da mãe, né, o corpo se formando, o espírito se organizando toda a sua caminhada, né, de uma forma a que se estabeleçam as condições básicas da vida biológica e emocional para que ele se dê bem na vida, né? Então, esses momentos, os pais, lá em Porto Alegre, atualmente, já faz alguns anos, nós trabalhamos a questão da gestação como os pais gestantes. O pai e a mãe gestam. Como o fenômeno dá só na barriga da mãe, né, da mulher, às vezes até o homem dá no pé, porque não é com ele diretamente, né, apesar que ele colocou a sua sementinha lá dentro, né, e não assume o compromisso. A mulher vai assumir, muitas vezes, sozinha, o que é muito triste e difícil, porque o período da gestação é um período de muita insegurança para a mulher. A mulher tinha que ter todo o assessoramento, o apoio familiar, tinha que ser encorajada, tem que fazer os tratamentos pré-natais, tem que preparar um enxovalzinho, tem que se preparar emocionalmente, né? E muitas vezes as mãezinhas se veem sós, às vezes até abandonados pela própria família. E isto vai causando já problemas muito sérios para esse espírito reencarnante, para a sua emoção, para a sua área psicológica. E ele vai sofrendo já, desde já. Muitas vezes ele não perdoa. E vai carregando para a vida toda esse processo, né? Então, é preciso que os pais conversem com o feto, que façam uma oração com ele, que contem histórias, que façam um prognóstico positivo para esta vida, né? Esse espírito tem que ouvir que ele está sendo muito bem recebido, que ele é querido em vir para este lar, para essa família, né? Que vão vencer juntos as dificuldades, né? E vejam, ele vai começando a armazenar na sua área psicológica, na sua área emocional, boas mensagens. Então, esta prostração psíquica, né, dos 7 primeiros anos, vejam que o processo reencarnatório ele é longo. Ele começa antes da concepção, vai indo pela gestação, o espírito reencarna no corpinho físico, não está pronto o processo ainda. Né? Ele vai ter, no dizer de Emmanuel, né, ele vai ter uma prostração psíquica nos 7 primeiros anos. Emmanuel é tão extraordinário que ele vai quantificar, ele dá uma quantidade. Os 3.000 primeiros dias da encarnação, no dizer de Emmanuel, são fundamentais, né, para o novo corpo. O espírito passa por toda essa situação de uma forma, né, nesse novo corpo, ele passa, neste período, até os 7, 8 anos, os 3.000 primeiros dias, já contaram quanto que dá a idade? Dá em torno de 8, 9 anos.
Neste período, é o melhor período para se educar. O nosso filho, a nossa filha, o nosso aluno, o nosso evangelizando, é o melhor período, porque como ele traz adormecido ainda, né, as suas índoles que ele desenvolveu no passado, pode ter sido até um espírito com muita perturbação, muito desequilibrado, mas até ali ele vem aberto para o bem. A sua mente está em branco para as experiências, registrar as experiências da atual encarnação. Então, há necessidade dos pais investirem nesse período. E aí nós temos percebido um descuido, de um modo geral. Um descuido desta época, né, da criança na educação. Há um descuido. Por que isto acontece? Né? Essa prostração psíquica até os 7, 8 anos, 9. E Emmanuel explica que é para que a mente fique aliviada daquele espírito viajor, milenar, que já tem não sei quantas encarnações já vividas, mas a mente dele, que vai ser o órgão, né, que vai representar o espírito aqui no corpo físico, a mente tem que estar aliviada. E é nesta fase que a gente pode bem educar. De que forma? Se o espírito ouviu essa história que nós contamos, se a criança encarnada ouviu esta história do biscoitão redondo, ele vai criar ali uma série de ilações, ele vai fazer uma reflexão dentro da altura que ele pode, e nunca mais ele vai esquecer uma emoção desta de ouvir uma história boa. Por exemplo, a mãezinha que desde pequenina, a criança pequenina, todas as noites ela ora com a criança, ela se detém a contar uma historinha, ela se envolve com aquela criatura, né, de uma forma prazerosa. Aliás, hoje a ciência está mostrando o quanto é importante este momento da infância. Diz que enquanto a mãe amamenta, quando ela dá o seu leite, né, a produção do seu organismo para sustentar aquela criança, que é o melhor alimento que tem, até que a criança comece realmente a poder se alimentar com outros alimentos. Quando a mãe amamenta, o cérebro produz a oxitocina, que é uma vitamina do amor. Por isso que a mãe tem uma capacidade extraordinária de amar. E vejam que ela pode estar ali amamentando um grande inimigo seu do passado, mas ela é estimulada a amar de tal forma, aquela coisinha fofa, linda, que ela vai vencendo todas aquelas distâncias vibracionais que a separam daquela criatura. O pai, a mesma coisa, o pai tem que estar presente, né? Não pode se omitir. Nem sempre é isso, né, que acontece. Mas Emmanuel alerta, é este período, é esta época que é a mais propícia para se renovar o caráter. Então, eles vão mostrando quem eles são, né? Eles nascem daquela forma meiga, bonita, gostosa, né? Lindíssima. A inocência ali estampada, a candura. Eu estou muito próxima hoje, que eu estou com uma netinha de 1 ano e 9 meses. Então a gente vai vendo aquele desabrochar daquele espírito, né? A coisinha mais linda. A inocência da criança é uma coisa que marca. Ali está um espírito antigo, mas a própria feição do organismo ainda, em formação, impede que aquele espírito se manifeste como ele é. Mas ele vai mostrando tendências. Vai. E aí eles batem em pé, se jogam no chão, fazem birra. E a mãezinha diz, que lindo. Tem personalidade, uma personalidade forte. Tem que educar. Não é assim, não. Eles vão mostrando quem eles são, devagarinho. De vez em quando vem lá uma nuance lá do inconsciente, né? Uma emoção que brota, uma raiva. É muito comum. Então, os pais têm que ir observando com todo cuidado, né, aquelas tendências que as crianças vão demonstrando e ir corrigindo.
e ir corrigindo, colocando limites. Não é agressão, não é bater, mas mostrando o caminho. Não é assim, não faça assim. Eu tenho que contar um caso agora vivido recentemente por nós lá em casa, com essa netinha de 9 meses, para ver como eles são espertos, né? Inteligentíssimos. Muito frio lá no Rio Grande do Sul, e a filha, a mãezinha da Nenê, da Valentina, então briga para que ela fique calçada, põe a meia, o tênisinho, o sapato, enfim, proteja os pezinhos. E ela adora ficar com os pés descalços. Então a mãe começa a olhar, a vovó está calçada, o vovô está calçado, o papai está de calçada, a mamãe também fica de calçada. E é isso que nós temos lá na nossa sala de jantar, um quadro de uma ceia de Cristo, um pintor desses tradicionais, os clássicos. Então eu tenho uma representação da ceia de Cristo, e ela começou a perceber que o pezinho de Jesus e dos apóstolos está sem sapato. E ela começou a apontar: mamãe, o pé. Não consegue articular ainda as frases completas. Pé de Jesus, porque eu apresento Jesus para ela. Pé de Jesus, pé. Como que diz assim? Ele não está de calçado. Como é que tu queres que todos fiquem? Não estão todos de calçado, ele está descalço. E aí a minha filha disse para mim, em voz baixa: mãe, é a primeira vez que eu estou vendo Jesus dar um mau exemplo. Não, mas vamos ajeitar. E tanto se insiste, se disfarce, coisa, mas ela, todos os dias ela vem com a história do quadro. Olha o pé. E para completar, um dia desses, depois que a mãe se calçou, e meio que a força, o calçadinho nela, que eles iam passear, iam sair, ela foi até a sacolinha da mãe, pegou um outro calçado, um outro tênisinho, trouxe para mim e disse: vovó, pé de Jesus, que eu pusesse o calçado também no pé de Jesus. Aí eu tive que dar uma de artista, né? Depois que eles saíram, eu tratei de confeccionar em papel um sapatinho para Jesus, um par de sapatinhos para Jesus e para cada apóstolo, e colar com todo cuidado para não estragar a minha pintura. É inteligente, a criança ela tem uma lógica linear, e para ela tudo tem vida. Isso é uma outra coisa espetacular nesta fase que o espírito passa, né? Em que ele esquece, ele traz adormecidas as suas experiências negativas do passado e positivas, ele esquece tudo, mas ele vem com uma potencialidade divina extraordinária. Ele vem com uma capacidade de raciocínio, e esses espíritos que estão reencarnando agora, mais ainda. Joana de Anjos diz que a modificação desses espíritos está sendo de 5 em 5 anos. Na nossa geração é de uns 50, 60 anos, né? Que vinha um grupo novo, mais aberto, né? Agora não. Mas eles vêm, explica o Dr. Bezerra de Menezes, eles vêm com essa capacidade intelectual, essa percepção extraordinária, essa lógica linear, mas eles precisam do controle moral. Eles precisam evoluir na área da moralidade. Na intelectualidade, eles vão bem. E como vão no computador, eles estão rápidos, eles já vêm com os dedinhos tudo pronto. Eles já sabem clicar tudo que é botão e não se enganam. Eu tive uma lição também de uma outra neta, quando ela estava com 2 anos e meio, em questão do computador, as dificuldades, que a mente mais antiga tem dificuldade para esta área, né? E também preguiça, né? Aliado. E ela tinha 2 anos e meio, mal estava falando, e ela chegou lá em casa e já foi direto para o computador. O meu marido sempre colocava os joguinhos, tudo para ela fazer, estimulava. E o computador estava desligado e o avô não estava em casa. Ela disse: vovó, eu vou jogar. Não, espera o vovô tem que chegar. A avó não sabe ligar esse computador. Eu sabo. Ela não sabia falar. Eu sabo, vó. Mas ela disse aquilo com tanta convicção que eu resolvi testar. Então liga. Ligou e começou a jogar. Quando meu marido chegou, o joguinho de desenhos e coisa, quando meu marido chegou, eu disse: Gladys, foi tu que ligaste, que ele se surpreendeu da minha capacidade. Eu disse: não fui eu que liguei. Mas esse joguinho foi tu que colocaste? Não, eu não mexi em nada. Ele disse: eu nunca tinha conseguido abrir esse jogo. Ela tinha 2 anos e meio e conseguiu. Isso é a criança de hoje, não é por ser minhas netas, mas é a criança de hoje. Tem que contar a experiência que a gente tem, né? Nas escolas, em tudo, nós continuamos trabalhando com crianças, uma faixa etária de 4, 5, 6 anos, 3 no local onde nós colaboramos, na escola
do Dias da Cruz, né, a Casa do Pequenino, é extraordinária a capacidade dele. Então a gente faz a experiência com as histórias, com o desenho, com a música. Eles vão longe. E eles adoram a mensagem positiva, porque é nesta fase que a gente pode reformar aquele caráter antigo, dando boas orientações, ajudando, né, mostrando o caminho, não titubeando na formação, né, dessas criaturas, lutando para que elas realmente tenham boas mensagens, né, se esforçando. Ocorreu em São Paulo, a questão de 2 anos atrás, 3 anos, um grande seminário que reuniu pediatras, pedagogos, psiquiatras infantis para trabalhar a questão, né, da agitação da criança, essa hiperatividade que muitos vão apresentando e dificuldade depois na escola, na aprendizagem, na matemática, na língua portuguesa, enfim, as dificuldades que as crianças estão apresentando, que hoje parece que são maiores. Depois de vários dias de estudos e debates, esses cientistas do comportamento humano chegaram à conclusão que a criança, mesmo tendo um lar estruturado, não está recebendo a atenção devida que ela precisa, do pai e da mãe, ou só do que sobrou, ou do quem substitui o pai e a mãe. E aí eles fizeram os cálculos. Cada criança, cada filho precisaria no lar de 20 minutos por dia de atenção exclusiva da mãe e atenção exclusiva do pai. 20 minutos, é aquele momento em que, mesmo depois de um dia de muita atividade, a mãe está cheia de coisas para fazer dentro de casa, ela tem que parar, sentar, trabalhar com o filho as suas coisas, por mais pequenino que ele seja, o adolescente. Como é que foi o dia, como é que foi na escola, olhar o materialzinho deles, discutir, conversar sobre os amigos, sobre as pessoas que ele conviveu naquele dia, como foram as experiências, contar uma história, fazer uma brincadeira, virar cambota, jogar uma bola, fazer um joguinho, mas que haja uma interação direta por 20 minutos. E isto vai melhorar o desempenho da criança e do jovem em todos os aspectos da sua vida. Será que é tão difícil assim? Nesta época, neste período, né, de renovar o caráter, de construir uma identidade moral edificada, de construir o futuro homem de bem, é nesta época que se constrói. É nesta época que nós temos que investir na educação dos nossos filhos, das nossas crianças, porque a gente estrutura, nesta época, a personalidade sadia. Se constrói, a identidade moral, ela é construída a cada nova reencarnação. Então nós temos os pais, os professores, os responsáveis, os adultos que cercam a criança, que servem de modelo vivo, porque a criança também se baseia muito no comportamento do adulto. Esse adulto ajuda a criança a construir a sua identidade moral, positiva ou negativa, conforme, né? Então, a criança tem a mente absorvente, tudo que ela observa no mundo, ela absorve. Piaget já falava, né, nessa questão de acomodação, de adaptação. A mente da criança absorve tudo o que ela encontra no mundo, de bom e de ruim. Se fosse só de bom seria ótimo, né? Mas de ruim também. Então ontem nós conversávamos na sociedade que estivemos conversando ontem à noite, também com os participantes lá, como é que fica, né, a mente absorvente de uma criança que, desde os primeiros anos de vida até os 9, 10 anos, que fica na frente da televisão à noite, olhando, acompanhando as cenas de uma novela, das que estão aí passando, e que só estão passando já há muito tempo, né, naquele mesmo ritmo. Então, assim, ainda comentávamos com os companheiros lá, se a novela tem 100 capítulos, 99,5 vence o mal. Vence aquele que é astuto, que é mau caráter, que engana todo mundo, e ele sempre consegue continuar. O bom, a pessoa equilibrada, honesta, boa, ela sofre
do primeiro à metade do último capítulo. Ela é ludibriada, ela é enganada, ela vai perdendo tudo. Nos últimos segundos do último capítulo, o bem vence. E o mal é banido, ou foge, ou morre, enfim. E aí, queridos amigos, queridas irmãs, queridos irmãos, queridos internautas, o que ficou gravado nesta mente? Vale a pena ser bom? Vale a pena ser honesto? Vale a pena ter um bom caráter? E quem é que liga a televisão? E quem é que não seleciona o que vai entrar para dentro do seu lar? Se não é o pai, se não é a mãe, se não é o responsável. Então nós temos que ter cuidado. Isto sem falar em outras programações, né, que nem nos atrevemos. Tem muito programa bom, que nós devemos então dar acesso às nossas crianças a esses programas. Né? Que a mídia seja usada positivamente. E não em função, né, de desconstruir essa identidade moral positiva que deve ser construída. Ao contrário, criamos caráter perversos, né, de perversidade. Então, a mídia ainda, infelizmente, abre muito espaço para o negativo, né, para aquilo que é deletério, e pouco divulga o que é bom. Há muitas coisas boas sendo feitas por aí, há muita gente boa, direita, né, que está produzindo coisas muito boas. E é isso que nós devemos, né, procurar para trazer para dentro dos nossos lares. Então a criança fica neste período aí à mercê, né, dessa situação. E pergunta Emmanuel, que não somos nós que estamos perguntando, né? Emmanuel pergunta assim: e se esses pais terrenos, mormente quando já não possam alegar ignorância a respeito das verdades básicas da vida espiritual, preferirem abandonar voluntariamente os filhos ao seu próprio, a sua própria sorte, sonegando-lhes do seu próprio cabedal as provisões suficientes, né, de conhecimento, de amor, não estarão traindo a confiança divina e cometendo um verdadeiro crime contra a vida? Tem muito pai espírita que deixa para depois definir, né, que o filho, depois ele vai usar o livre-arbítrio dele e definir que caminho que ele quer seguir na área da religião. Como dizia o nosso querido Raul Teixeira, né, que está lá se recuperando, contando com as nossas bênçãos, né? O Raul dizia, mas se tem que dar vacina, ninguém vacila. Leva até amarrado no cabeça. A criança pode ir esperneando, mas vai. Agora, mostrar a trabalhar com a área da religião, aquela religiosidade que nos fez bem, aquele cabedal que nos livra, que nos consola, que nos esclarece, nós vamos deixar para que depois ele vá buscar. Então nós temos que pensar muito bem nessas questões, né? Nós temos que pensar, e os pais têm esse compromisso, né, sagrado de conduzir no bem os seus filhos. Essa questão foi feita pelo DIGIFEB quando a campanha de evangelização espírita infanto-juvenil estava completando 10 anos. O DIGI da Federação Espírita Brasileira fez uma série de perguntas e passou para o médium Hernani, para o médium que trabalhava lá na FEB também, o Hernani Santana, fazendo algumas perguntas para que, através da mediunidade, numa das sessões mediúnicas da FEB, algum espírito pudesse se manifestar. E uma das questões foi esta, que o DIGIFEB fez para a espiritualidade. Como proceder para conscientizar os pais espíritas quanto à importância da evangelização espírita na formação moral de seus filhos? Como proceder para fazer isso aí? Vejam a responsabilidade, né? Como proceder para conscientizar esses pais espíritas? O que o movimento espírita deveria fazer nas suas instituições espíritas para levar esses espíritos a compreenderem a importância, né, de se encaminhar a criança
para a evangelização espírita infantil e juvenil da sociedade espírita e também evangelizar os filhos no lar, né, no evangelho no lar, conversar sobre Jesus, mostrar todas esse caminho lindo e positivo que a criança tem. Vamos ver o que o Espírito respondeu. Então, vejam aqui o que o Espírito respondeu. Pode alguém outorgar a outrem prova maior de confiança do que entregar de seus próprios filhos para que estes outrem os eduque e proteja? Não são de Deus os filhos que ele confia aos pais terrenos para que estes os defendam e guiem? Vejam só, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, delega, dá aos pais, em confiança, aquele espírito, seu filho, que vai fazer uma experiência na reencarnação para progredir, para se aperfeiçoar. E como é que... E se estes pais não corresponderem, o que vai acontecer? Mas o Espírito Aulos vai respondendo mais. Então, se estes pais já têm todo este cabedal e ainda sonegam este cabedal dos filhos, não passam essas informações, não trabalham essas informações nesta forma amena da contação de histórias, de fazer a prece, contar a vida de Jesus, os seus ensinamentos, a criança adora. A criança gosta de fazer, de receber a história, cai como um alívio no seu coração, né? A mensagem boa. Todos nós nascemos com uma tendência inata ao que é bom, ao que é belo e ao que é verdadeiro. Isso nasce conosco, é intrínseco da criatura humana. A criança nasce com essas tendências, né? Ao que é bom, ao que é belo e ao que é verdadeiro. E nós temos que estimular essas tendências. Pestalozzi trabalhava muito bem essas questões quando ele educava lá em Yverdun, na Suíça, né, onde o jovem Hippolyte Léon Rivail foi colocado por seus pais lá aos 9 anos. Pestalozzi sabia conduzir esses espíritos infantis para o caminho do bem, porque ele investia no que é bom, no que é belo, no que é verdadeiro. O próprio Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele faz uma reflexão quando se estuda a questão da lei do trabalho, que Kardec diz o seguinte: diariamente é lançada na corrente da sociedade, quer dizer, é lançado na sociedade um grande número de jovens, de adolescentes que estão entrando na idade adulta e que estão jogados na vida, muitas vezes sem uma formação boa, e não foi despertada essa índole positiva, essa índole do amor, da verdade, do belo. E aí esses espíritos vão entrar naquele roldão da vida mundana, da vida social, sem uma estrutura de equilíbrio, de moralidade. Kardec pergunta, o que se pode esperar? Quando faltou a boa cultura, quando faltou a educação, né, quando os pais não acompanham os filhos na escola, quando a criança chega na idade escolar, eles lançam lá dentro da escola, né, o filho, e é uma luta para conseguir que pais participem das reuniões de pais e professores, participem das reuniões da escola. Parece assim que agora a escola é que é responsável, né, por encaminhar aquela criatura. A escola vai levar a instrução, a informação, mas a educação, esse exducere, esse tirar de dentro essas potencialidades divinas, estimular, esta é a tarefa da família, é a tarefa dos pais. Que bom se o professor tem a capacidade também e moralidade suficiente para ajudar também nessa área. Mas nem todos têm. Nem todos estão preparados, infelizmente. E posso dizer de cadeira porque já me aposentei com 40 anos de magistério, em todos os níveis. Atuei em todos os níveis da educação, e aí a gente vê a grande falha, né? E como essas crianças estão sujeitas. Então os pais, agora está na escola, agora eu estou livre, agora ele vai ser educado. Não,
E quando a criança chega com 6 anos na primeira série, 6, 7 anos, o professor já vê como é que é a família. Já no primeiro dia, o professor tem um retrato de como é que é aquela família. Né? A gente sabe como é que é a situação daquela criança em casa. Ela revela pelos seus atos. Então, há todo um trabalho, muitas vezes, da dedicação de professores, principalmente nas primeiras séries, nas séries de alfabetização, para resgatar um pouco aquela criatura, né, para o equilíbrio, para a harmonia. Mas, infelizmente, a cada dia, a situação nas escolas está mais difícil, porque as crianças entram para a escola cada vez mais desestruturadas emocionalmente, mais desmotivadas, porque é bom, porque há essa enxurrada, né, de apelos, né, à vulgaridade, né, à animalidade. Porque educar é humanizar a criatura. Se nós não educamos a nossa criança e o nosso jovem, ele fica animalizado. Porque no conceito biológico, né, o que é o ser humano? Um animal racional. Mas se não trabalharmos as emoções, os sentimentos, a razão desta criança, a moralidade, ele é um verdadeiro animalzinho. Não sabe se comportar, ele briga, é o bullying que está aí, é o professor que apanha, é problema na sociedade, na comunidade, na família. Porque esta criatura, o que faltou foi a verdadeira educação, que é a educação moral. É como Kardec diz, não é a educação que se encontra nos livros. Esta é a instrução. A educação moral, Kardec chega a afirmar isso, a educação moral é a chave do progresso da humanidade. É a chave que vai promover a felicidade. Porque o maior mal, ainda, a maior chaga que o espírito reencarna, ele reencarna com egoísmo, com a vaidade, com o orgulho. E isso é muito estimulado na nossa sociedade ainda, né? É muito estimulado. Mas vamos ver que o Aulus vai continuando a resposta, né? Vejam aqui. Que legítimo direito terão esses pais para eximir-se da sagrada obrigação de preparar espiritualmente os teus filhos, a fim de que estes possam melhor enfrentar as provas e expiações que irão surpreendê-los no porvir? Senão, né, neste momento, senão neste momento da vida, né, da infância, os pais vão ser questionados. Quando a gente desencarna como pai e mãe, nós vamos prestar as contas na espiritualidade. O que fizeste do filho que te entreguei às tuas mãos? Né? Os mensageiros divinos estarão ali questionando, né, o que nós fizemos desses nossos filhos. Né? Esse é o espírito áureo. E esta mensagem ela foi recebida em 1986. E está no livro A Missão aos Missionários, que nós resgatamos todo esse processo da evangelização espírita infanto-juvenil. Então nós tivemos esse trabalho, né, de fazer esse resgate. Deixa eu voltar que eu queria trabalhar. Então vimos aqui, né, construir a identidade moral positiva. Vejam aqui, o que nos diz, né, Emmanuel, né, nesse livro Relicário de Luz. A primeira escola da criança, ela brilha no lar. Abre o teu coração à influência do Cristo, a fim de que a criança encontre contigo os recursos básicos para o serviço que a espera na edificação do reino de Deus. Ninguém reencarna para ser criminoso, para se prostituir, para buscar apoio nas drogas. Os espíritos não reencarnam com esse objetivo. O nosso objetivo ao reencarnar é progredir, é melhorar, é avançar espiritualmente. Muitas vezes a negligência dos adultos, o descuido, a comodidade, a gente se acomoda e a gente muitas vezes impede, né, que esses espíritos possam realmente trilhar o caminho do bem. Esses espíritos que saem dos nossos lares, né? A questão de alguns anos atrás, nos Estados Unidos, o professor Richard Roy, que é um professor universitário do curso de Direito, é um magistrado, e ele propôs um desafio aos seus alunos, né, do curso de Direito. Esses alunos teriam que um semestre, né, o próximo semestre do curso,
fazer uma investigação séria entre aqueles detentos, né, que estavam no presídio de Washington, no presídio de segurança máxima, alguns com prisão perpétua, outros aguardando julgamentos, mas todos com situações terríveis. E que os alunos, então, teriam um desafio, preparar uma pesquisa para ver o que falhou na vida daquelas criaturas. Né? O que falhou, o que levou aquelas criaturas a se tornarem criminosos e hediondos. E os alunos tiveram que se pôr a campo. Então, organizaram. Nos Estados Unidos a pesquisa científica tem muito apoio, até financeiro, tudo. E eles se organizaram. E foram a campo, foram para os presídios, para ver as fichas de cada um, entrevista familiar, entrevista preso, a ficha médica, a ficha psiquiátrica, enfim, foram analisando. Aí tiveram um semestre todo para levantar o problema. E conversando com as próprias pessoas, né? Conclusão, no final do semestre. Aquelas criaturas que tinham cometido crimes hediondos e que estavam na prisão de segurança máxima de Washington, se criaram em lares soturnos, aonde havia muito silêncio. Então havia um déficit emocional por causa do silêncio que eles tinham vivido. Ou ouviam as verbalizações, as palavras, mas acusatórias. Você não presta, tu foste um traste desde que nasceu, me impediste de fazer isso, fazer aquilo outro. Quer dizer, a própria mãe ou o próprio pai, enfim, quem sobrou. Foram sempre escorraçados emocionalmente. E nunca ouviram uma prece. Vejam que os alunos concluíram. Aquelas criaturas nunca tinham ouvido uma prece. E nunca tinham ouvido uma história. Quer dizer, ninguém tinha sentado na frente deles para trabalhar a questão olho no olho, né, conversar, como agora concluíram, né, nesse seminário em São Paulo, que cada pai, cada mãe tem que sentar no mínimo 20 minutos por dia para um diálogo fraterno, para uma conversa amena, e a gente pode salvar as crianças. Né? Eu gostaria de terminar esse primeiro momento com uma história. Quem é que me põe a história? Eu vou contar uma outra história. Não sei se vocês gostam de histórias. Então vejam, né, o que Emmanuel está nos colocando aqui. Né? A primeira escola é o lar. Os pais, ele diz no Consolador, os pais são os primeiros professores da criança. Né? Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada.